Oi, gente, graça e paz, tudo bem? Estamos nós aqui para esse vídeo de quinta-feira no canal Espírito e eu estou muito feliz porque eu achei que ia passar um tempo mais longo sem editar nenhum vídeo, mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, estou eu aqui para poder dar prosseguimento àquilo que o Senhor Jesus me pediu, que era para buscar homens e mulheres fiéis e continuar pregando a verdade do Evangelho, nos fortalecendo em Jesus Cristo, que é o que nos importa, bem? Para você que já é inscrito no canal, continua compartilhando, deixa seu comentário, deixa seu like, enfim. Continue a dizer aos outros que existe uma verdade e que esta verdade, ela nos salvará. Então, vai lá. Para você que está passando pela primeira vez, se você sentir no seu coração de se inscrever, inscreva-se, fique à vontade. Outra vez que eu vou te dar passada por aqui e ver os vídeos que tem, tá bom? Bom, gente, hoje eu quero falar algo muito importante, que nós estamos em época de eleição. Mas ao mesmo tempo eu fico muito indignado porque eu vejo cristãos, crentes, ou sei lá, que discutem por causa de política, né? E eu acho que isso é uma coisa que leva à discórdia, à ira, a desentendimentos desnecessários, porque afinal de contas a gente tem que ser engajado, né, em toda a questão social, mas ao mesmo tempo a gente não pode ser tão doentio, né? Ser tão fanático pela questão de política, porque o fanatismo é uma coisa que você sabe, leva à morte, leva à briga, leva tudo quanto é, mas isso não é coisa que Jesus pediu pra gente ser. Existem algumas situações muito inconvenientes, né, quando a gente fala de política, principalmente porque as pessoas misturam muito aquilo que está escrito na Bíblia. Por exemplo, quando fala assim que a gente tem que obedecer às autoridades dessa terra, tal, tal, tal. Eu acho que a gente tem que entender certas coisas, né, e não levar para o lado tipo tão ferrenho, né? A gente tem que obedecer às autoridades, mas não discutir sobre elas, né? Não adorá-las, não colocá-las num patamar acima de Deus. Então eu quero dizer para vocês que é o seguinte, temos que tomar muito cuidado em época de eleição para não ofender pessoas, para as pessoas não falarem assim, ah lá, olha lá o que diz que é seguidor de Jesus Cristo lá, brigando por causa de política. E eu acho desnecessário porque quando nós entramos, se nós formos entrar claramente na palavra, a gente vê alguns textos que vão falar de uma forma simples aquilo que a gente precisa entender. Por exemplo, Colossenses 3, né? Quando fala que a gente tem que, em primeiro lugar, pensar nas coisas do céu e não nas coisas dessa terra. E aí a gente entende que essa terra aqui tudo é passageiro. Então, que nessa terra, quando Paulo fala que nós não devemos gloriar a homens, não é só homens que estão ligados a Jesus Cristo, que estão ligados a buscar Jesus Cristo, mas também esses homens que não buscam. Porque é uma mistura de situações. As pessoas que estão tentando buscar a verdade em Jesus Cristo, mas não estão vivendo Jesus Cristo, acabam se tornando pessoas iguais às outras, que discutem por causa de política, que vão brigar por causa do seu candidato, por causa do seu partido. Gente, isso leva à discórdia. E não é isso que Jesus quer que tenhamos. Quando Jesus nos ensina claramente assim, olha, eu quero que vocês amem o seu próximo como eu vos amei, o amor, ele excede todas as coisas. Não que eu sou perfeito em amor, não que você seja. Somos falhos, porque nós todos os dias nós temos de repente uma ira, né? Uma situação que alguém vem nos afrontar, que o diabo vem nos afrontar, que nós acabamos ficando irados com alguém, com alguma coisa. Mas eu tenho visto essa questão de política até adentrar pelas portas dos ministérios. Bom, o ministério já sabe como é que é, né? O homem, ele distorce tudo. E tudo que ele faz é para o benefício próprio. É a mesma coisa quando nós falamos em bancada evangélica. Eu tenho vergonha, gente. Eu tenho vergonha. Por que tem que colocar Jesus no meio dessa bandidagem toda? Porque afinal de contas eu falo bandidagem, não é por mal. A gente sabe que o político, quando entra lá, ele não vai olhar para Jesus, ele vai olhar para o bolso dele, vai olhar para a família dele, vai olhar para. A gente sabe como funciona, né? E aí eu quero aproveitar aqui também em Atos, no capítulo 5, no versículo 29, fala o que, ó, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, é mais importante obedecer a Deus que aos homens. Porque quando fala de obedecer a autoridades, aí o pessoal já mistura tudo, tudo. É obedecer pastor, obedecer apóstolo, obedecer político, obedecer tudo quanto é. Não, a gente tem que obedecer num padrão, que a gente saiba caminhar nessa terra, sabendo que nosso testemunho servirá para outros conhecerem a Jesus. Então Pedro fala aqui, ó, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, tá? É mais importante obedecer a Deus que os homens. E aí também a gente vai lá em 1 Timóteo, olha só, eu já deixei tudo separadinho para vocês, diz assim, ó, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis
e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, aqui o texto está sendo bem claro em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, que nós precisamos orar, interceder por essas vidas aí, porque, como diz aqui, ó, que nós temos que orar pelas nossas autoridades para que nós tenhamos uma vida de piedade, dignidade, pacífica, de tranquilidade. Então temos que tomar muito cuidado, gente. Temos que tomar muito cuidado porque as opiniões de cada um, elas não devem ser levadas a fazer com que você queira impor a sua opinião e aí isso cria atrito com outros. Por exemplo, eu tenho um candidato X, você tem um candidato Y, e eu querer impor, isso vai criar o quê? Atrito. Isso sempre cria atrito. E nós temos que zelar por uma postura de ensinar amor, mansidão, paz. Por que Jesus falou assim, ó, eu vos deixo a minha paz vos dou. A minha paz não é como a que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá é passageira. Até o momento em que você falar algo que vá contra aquilo que a pessoa quer que você também pense. Então nós temos que tomar muito cuidado. Jesus, ele nos quer longe de atritos por causa das coisas dessa terra. A política é uma coisa dessa terra. Ah, pastor, mas nós temos que obedecer a autoridade do pastor, do fulano, ciclano. Não. Nós temos que fazer, como está escrito aqui, obedecer primeiramente a Deus. O obedecer às autoridades não é você ser obcecado por obedecer àquela autoridade e glorificar o homem, mas caminhar nessa terra até o momento em que você for levado para longe dela de forma digna, de forma coerente. Qual é a forma coerente, forma digna? É você, tipo assim, você tem um candidato, vai lá, vota nele no dia, pronto, acabou. Né? Pacificamente, né? Essa dignidade que devemos ter. Então, que tenhamos cuidado com a palavra que está na Bíblia, né? No Novo Testamento de Mateus e Apocalipse, que é onde nós vivemos, que fala sobre autoridades, não ser levado a ponto de achar que a gente tem que obedecer homens de uma forma assim, ó, e que nós temos que, as autoridades, não. Temos que obedecer a Deus. Temos que obedecer a Deus. E temos que amar ao próximo e não criar qualquer tipo de discórdia, principalmente por causa de política. A gente sabe como que anda a política pelo mundo, não só aqui no Brasil, pelo mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós tenhamos o testemunho de amor, paz, mansidão, e não colocar a nossa vida como algo necessário na mão desses homens aí de políticas. Mesmo como eu estava falando, eu tenho até vergonha quando falam bancada evangélica, né? O que significa a palavra evangélico? Evangélico é aquele que prega o evangelho e não que vai atrás de política. Amém? Então nós não temos representantes lá no governo. Os representantes estão lá no governo, você vê, ultimamente nós temos visto mais problemas com pastores no meio da política do que coisas boas. Porque afinal de contas, eles estão olhando para si próprios, para suas famílias, para o seu benefício próprio. Temos que tomar muito cuidado, gente. Então eu quero dizer para você assim, ó, vai chegar as eleições, vota lá no seu candidato, de boa, não fica discutindo política, não fica brigando com ninguém por causa disso, que não vai levar a nada. Obedeça a Deus, não obedeça a homem, a autoridade. Vai levando do jeito que tem que levar, tranquilo, de forma boa, né? Sem ficar falando, sem ficar impondo, tá bom? E respeite o teu irmão, não se levante contra ele porque ele tem uma opinião diferente da sua, tá bom? É isso aí, gente. Então, muito cuidado com essa questão de política, muito cuidado. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Sábado estamos aqui de volta para mais um vídeo do canal Space. Valeu, até mais.